É a primeira vez que ele nos visita. É o médico otorrinolaringologista, Dr. Milton Orel. Muito bem-vindo, viu? Bom dia. Obrigado, Ione. Bom dia. Doutor, acho que eu tô com sinusite. Tá com sinusite? O que é sinusite? Sinusite, Ione, na verdade é uma coisa que é um pouquinho, uma lenda, na verdade, que as pessoas acham que simplesmente ter dor de cabeça é sinônimo de sinusite. É. Mas na verdade não é não. Sinusite... Dor de cabeça pode ter tantas causas. Podem ter diversas causas, causas metabólicas, causas hormonais, enxaqueca, várias causas. Isso. Sinusite, na verdade, é uma inflamação da mucosa dos seios da face, ou cavidades paranasais, que é o termo correto. Que são cavidades que existem no nosso crânio e que fazem uma espécie de uma aeração do nosso crânio, deixam o crânio mais leve. Tem uma mucosa que reveste esses seios da face, que faz uma limpeza do ar que nós inspiramos, faz também uma filtragem, um aquecimento desse ar e uma função antibactericida. Quer dizer, uma função muito importante. Muito importante. Muito importante. E quando essas fossas se inflamam, é que acontece a sinusite? Exatamente. Essas fossas, elas se inflamam, na verdade elas são conectadas com o nariz. Então hoje em dia o termo correto porque se fala... Porque tudo tem ligação, né? Tudo interligado, todas essas cavidades que são em número de 4, inclusive tem até uma figura aqui que eu trouxe mostrando essas cavidades. E a gente pode tentar colocar para mostrar como é que elas são. Isso, são 4 pares de cavidades. Ali em cima nós temos os seios frontais, temos também os maxilares aqui na região da bochecha, os etimoides aqui na região, na frente do nariz, e os esfenoides na região mais posteriores, né? Todos esses 4 pares de cavidades, elas se conectam com o nariz. E quando qualquer evento que faça inflamar, seja a cavidade nasal, seja essa mucosa, pode causar os sintomas de sinusite, que na próxima figura tem uma mostrando como é que... Isso, aqui, ali nós vemos uma inflamação na mucosa. Ele já está bem congestionado. Exatamente, já está todo congestionado. O maxilar ali, a gente vê ali do lado esquerdo, na verdade, estamos vendo uma figura de frente ali, ela está toda inflamada, pegando os seios maxilares, frontais, e a gente vê que é uma continuação daqueles seios para o nariz. Então a inflamação pega tudo. Pode ser causado por fatores físicos, fatores químicos, fatores biológicos, então seja uma infecção bacteriana, uma infecção viral, uma infecção fúngica e também os fatores alérgicos podem causar sinusite também. Sim. Desde o outono que nós estamos recebendo aqui muitos médicos de várias áreas, porque acho que do outono em diante, principalmente no outono, acho que é a estação que mais acomete as pessoas, né? Com certeza. Quer com alergias ou outros problemas. Aí, juntando isso tudo, a gripes e resfriados, fica todo mundo congestionado. Exatamente. E poluição também, né? Com certeza. Agora, há pessoas que têm mais tendência do que outras ou não? Tem. Existem pessoas que têm o fundo alérgico, são as pessoas que têm mais tendência a ter quadros nasosinusais, né? Pessoas que têm algum tipo de alteração anatômica, como por exemplo desvios de septo, pessoas que têm algum tipo de lesão nasal que feche essa comunicação dos seios da face com o nariz. Quando tem essa obstrução desse canalzinho, a secreção que naturalmente é produzida por esses seios da face, ela começa a se acumular. Quando ela começa a se acumular, começa a dar os quadros de sinusite, ou outros quadros nasais que podem acontecer também nessa época. Nem sempre isso é sinusite, tá? Isso tudo tem que ser, lógico, examinado. Claro. Né? No caso da sinusite, o que é? Radiografia, o que é? Olha, o diagnóstico de sinusite, um diagnóstico é clínico. A pessoa vai no especialista ou no clínico geral, tira toda a história física da pessoa, examina a cavidade nasal e o diagnóstico já pode ser feito com exames físicos e clínicos. Tá. Agora, caso tenha alguma complicação ou precise de algum exame subsidiário, eles podem ser solicitados, mas não são essenciais. Aquela lenda também de que a pessoa já procura nós falando, não saio daqui sem um raio-x de seios da face. E não necessariamente isso é essencial. Quer dizer, uma boa conversa e a pessoa descrevendo os sintomas, o médico pode fazer o diagnóstico. Tranquilamente. Não é? Mesmo em casos extremos? Mesmo em casos extremos já dá para fazer o diagnóstico. Bom, existem 2 tipos de sinusite, é isso? Aguda e crônica? Existe. Basicamente se convencionou classificar como aguda ou crônica. Na verdade, algumas classificações adotam o termo subaguda. A aguda é aquela que dura menos do que 4 semanas. A subaguda entre 4 e 12 semanas e a crônica é aquela que os sintomas permanecem por mais do que 12 semanas, mais do que 3 meses. Nossa, é terrível. Muito tempo. Muito né? tempo. Muito tempo. Bom, na aguda. Bom, os sintomas não são muito diferentes de uma da outra, embora a intensidade dos sintomas é que muda um pouquinho. Na aguda, os sintomas mais clássicos são a sensação de um peso na região dos seios da face, na região frontal, se for uma sinusite frontal. Tem gente que se queixa de dor até nas pálpebras, né? É uma dor um pouco característica. Presença de secreção no nariz, uma secreção amarela esverdeada, que às vezes começa só com uma aguinha, mas depois ela vai ficando mais espessa.
nariz entupido, secreção que vai do nariz para a garganta, tosse, febre, são todos sintomas que podem sugerir o quadro de sinusite, não necessariamente seja. Na aguda. Na aguda. Então, acho que é mais fácil falar das diferentes diferenças entre elas, né? Porque como tem vários sintomas que são iguais... Exatamente. O que muda mais ou menos é a temporalidade, né? Agora, a aguda geralmente ocorre por um edema, por uma inflamação na região do nariz e na região dos seios da face. Como é um edema, esse edema é reversível, quer dizer, esses sintomas geralmente melhoram mais rápido. Na crônica, já existem algumas outras patologias possíveis, como uma polipose nasal, que é isso? Polipose nasal como se fosse um tipo de uma sinusite crônica, na qual desenvolve um tipo de tecido dentro do nariz que vai entupindo o nariz da pessoa, e pode até inclusive entrar dentro dos seios da face, e junto também com desvio de septo e outras condições que talvez sejam casos inclusive cirúrgicos, que podem fazer esses sintomas da sinusite permanecendo por mais tempo. Então o que muda realmente são a temporalidade. Porque uma dói e a outra não dói. Não, nem sempre dói mesmo. Depende do local da pessoa, depende do local onde que tem. Geralmente os quadros mais agudos têm mais dor. Mas também quando a dor vem, daquele jeito. É uma dor terrível, realmente. De derrubar as pessoas mesmo, com certeza. Olha, é difícil conviver, principalmente conviver com dor, né? As duas sempre apresentam febre também? Não necessariamente. Não necessariamente. Nos quadros agudos, a febre é uma coisa mais constante. Nas crônicas, às vezes... Porque é sempre um alerta importante a febre, né? Com certeza, a febre é um alerta importante. Geralmente a febre pode ser mostrando que é um quadro viral que está um pouco exacerbado, ou um quadro já virou um pouco mais ou quadro bacteriano. As bacterianas são as que potencialmente com mais risco de serem complicadas, né? A sinusite geralmente decorre de um resfriado comum. A pessoa tem um resfriado comum, passou 5, 7 dias, a pessoa não melhorou, já temos que começar a suspeitar de sinusite. Ou 10 dias sem melhora, geralmente o diagnóstico já pode ser feito de sinusite, que permanece todos esses sintomas que eu falei. Agora, e quem tem constante? Eu conheço algumas pessoas, cada resfriado, a sinusite aparece novamente. Isso é para o resto da vida? Tem que ser estudado qual é o tipo de diagnóstico, qual é a etiologia, da onde que vem esse quadro de infecção, da onde que vem. Pode ser um quadro alérgico, que a pessoa tem já o nariz entupido pela rinite mesmo, por um tipo de outro tipo de alergia, e quando vem esse resfriado, um nariz que já tem uma predisposição a ficar entupido, ele entope de vez, acumula mais secreção, então acaba dando os quadros de rinocinusite que nós falamos. Então a rinite também pode evoluir para sinusite? Com certeza. A gente não separa mais o termo sinusite de rinite. Não, né? É tudo it, né? É tudo it. Então, a gente fala que são rinocinusites, porque é o mesmo tecido que reveste os seios da face, reveste o nariz, não tem por que separar. Por convenção, no dia a dia a gente adota, quando o quadro é mais nasal, rinite. Quando o quadro é mais sinusal, sinusite. É muito raro existir uma sinusite sem rinite. Já ao contrário, não é tão. Existem alguns quadros de rinite sem ter sinusite. Certo. E quando ela vem acompanhada de tosse, por exemplo, essa mucosa, ela pode ir para o pulmão? Pode. A tosse, na verdade, muitas pessoas gostam de falar, estou tossindo, eu quero algum xarope para parar a tosse. Mas a tosse é um bom sinal, né? A tosse é uma proteção do nosso corpo, né? Porque, na verdade, a pessoa está com secreção e essa secreção ela está descendo do nariz para a garganta. A hora que chega na região daqui da laringe, o nosso corpo tem um reflexo automático de colocar para fora isso justamente para não descer. E por que piora à noite? Algumas pessoas perguntam, por que eu tenho tosse à noite? Exato, A hora que a não pessoa posso deitar. Não posso deitar que dá tosse. Por quê? Porque a hora que a pessoa deita, a pessoa já não tem mais aquele reflexo de ficar engolindo a secreção que desce. Ela está dormindo, a secreção desce do nariz para a garganta e o corpo automaticamente faz o reflexo de tentar aumentar. O corpo reage. O corpo reage para proteger. É errado tomar expectorante? Não, alguns expectorantes, dependendo do tipo de sinusite ou de tosse, podem ser dados, mas tem que ser muito bem avaliado qual o tipo de tosse, se é uma tosse alérgica, porque se não tiver o que ser expectorado, não adianta. Existem algumas tosses que são tosses secas, que não precisa ter expectorante. Mas quando existe mucosa... Quando existe secreção, é um dos tratamentos que a gente tem que pode usar a mão. Bom,